Passamos a apresentar... A Caminho da Redenção, obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti. Adaptação Sidney Carbone. Dona Carminda, que atendera aquela irmã tão revoltada, falou-lhes: Era esperado que um espírito dessa natureza não aceitasse nada nas condições em que se encontrava. Já havia avisado o Sr. Paulo que talvez fossem necessárias novas reuniões. O importante é que seus companheiros foram levados e, na próxima vez, o trabalho terá mais êxito. Os amigos espirituais providenciarão mais recursos, os que se coadunem com a necessidade daquela irmã, e tenho a certeza de que conseguiremos. Nossos objetivos são nobres e venceremos. Deus não permitirá que um ser tão sofredor e cheio de ódio passe a dominar-lhes completamente a vida. Ele o permite, no limite de nossas próprias necessidades de reflexão e reformulação de conceitos e comportamentos. Não fiquem aborrecidos, pois diante de Deus tudo tem o seu lado benéfico, mesmo quando achamos que sofremos. Se ao terminar esse problema fizerem um balanço do que restou para si próprios, não em aquisições passageiras para esta vida, mas as duradouras para a vida futura, verão que muito cresceram diante de Deus. Basta que saibam compreender o momento de aflição, mantendo a união familiar em que todos, irmanados no entendimento e no perdão, possam se ajudar mutuamente. Mais levaremos daqui quando mais soubermos compreender nossos irmãos de caminhada, compreendendo suas deficiências, ajudando-os a se reerguer. Na próxima semana, neste mesmo dia, voltaremos e faremos uma nova reunião. Se Deus nos permitir, teremos sucesso. Do contrário, tornaremos a voltar. Mas estejam certos, durante esse período, aquela irmã irá sendo trabalhada pelos benfeitores espirituais e voltará diferente. Vamos, companheiros. Nem sei como lhes agradecer tanto carinho e dedicação. Que Deus os abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Eu os acompanho. Após acompanhá-los até a porta, Paulo retornou junto de Idalina e Leda sem chamar os filhos, pois esperava por alguma conversa, algum comentário. Contudo, ninguém tinha coragem de pronunciar a primeira palavra, mas após alguns minutos, Leda, querendo ajudar, começou a falar. Vocês ouviram a explicação da Dona Carminda. Ela deve ter sido orientada por algum espírito bom que quer auxiliá-los a recompor a família, a fim de que esqueçam os problemas, superem as decepções e procurem, se não compreender e perdoar, pelo menos começar a se esforçar para isso. Você ouviu, Idalina, que um espírito foi encarregado de impedir que você voltasse para casa? Procure analisar-se agora, querida. Se as atitudes que tomou de recusa e até de alheamento quanto a seus filhos algum dia fez parte do seu pensamento. Todas as mães são extremosas na dedicação aos filhos, mas você é exímia. Para impedir que sofram, você não vacilou em sacrificar-se. No entanto, recuperado seu bem-estar e equilíbrio mental, não quis voltar. O que me diz sobre isso? Acreditou no que ouviu? Muitas vezes eu me perguntava sobre o que falou e não sabia o que acontecia. Acredito plenamente em tudo o que ouvi. Desde a página do Evangelho senti-me tocada, mas depois, com a fala daquela criatura, irritei-me novamente. E no final, quando aqueles conselhos foram dados, entendi que foram todos para mim. Para você apenas não. Se alguém aqui errou, esse alguém fui eu. E dos meus atos impensados, trouxe tantos problemas para você, para o nosso lar tão abalado.
Não peço que me perdoe, como já o pedi tantas vezes. O que fiz não tem perdão. Mas se quiser recomeçar, sabe que a amo. E o que me interessa é você e nossos filhos. Junto a vocês é que sinto segurança, solidez e tranquilidade, apesar de ter conspurcado o nosso lar. Não volte para a casa de Leda e Dalina. Fique conosco novamente. Não prive seus filhos de sua companhia, nem a nossa casa da sua presença. Você não imagina o quanto ela ficou triste e vazia sem você. Não vou mais embora. Pelos meus filhos. Agora consigo raciocinar com lucidez e sei. Não devia ter demorado tanto para voltar. Mas quanto a nós dois... Eu sei esperar. Talvez um dia você ainda possa me perdoar. Viverei para isso. Não me esqueci do que ouvi daquele ser enraivecido que ainda continuará nesta casa. Agora será diferente. Ela está sozinha e vigiada. Não nos importunará mais. Veja quanto bem fez o trabalho. Ela também poderá ser ajudada e mudar, deixando de alimentar tanto ódio e tanta ambição. Você não se esqueceu do que ela falou de suas outras filhas? E como esquecer? Essa mágoa carrego comigo. Elas não têm culpa dos nossos erros. São meninas boas e dóceis, muito diferentes da mãe, e dói-me deixá-las tão abandonadas. Mas sei que nada posso fazer por elas agora. E para a surpresa de Paulo, Idalina, com uma certa reticência, disse: Eu gostaria de conhecê-las. Não é conveniente por enquanto. Ficarei muito feliz quando isso ocorrer, mas por hora não. Elas nada sabem desta minha vida e só lhes aumentaria a tristeza. Deixemos o tempo passar que soluções virão. Confiamos em Deus que está nos ajudando. Ele me mostrará algum caminho. Bem, penso que já não sou mais necessária aqui. Vou deixá-los a sós para que se entendam. Obrigada por tudo que tem feito por nós, Leda. Quem sabe não precisemos mais importunar em sua casa com nossa presença, a não ser para visitas. Procurem pensar bastante, analisem a situação e não se curve, querida, aos desejos de sugestões menores. Levante a cabeça e continue o seu caminho. Apoie-se em Deus, que Ele a ajudará a vencer esse período difícil. Tenham uma boa noite. Eu a acompanho até o carro. Pouco depois, antes de retornar para junto de Idalina, Paulo se reuniu com os filhos, dizendo-lhes que a mãe permaneceria em casa. Todos exultaram de felicidade, principalmente Dulce, a mais agarrada a Idalina. Agora nossa família será feliz novamente. A paz parecia retornar à mansão. Nos primeiros dias após a reunião, nada mais os perturbou. Aquele cordão de luz, colocado ao redor da casa, ainda lá se mantinha. Nem Fausta saía, nenhuma entidade entrava. Idalina esforçava-se para ser mais cordial com Paulo, não mais o acusando. Sofria, mas não reclamava, nem o responsabilizava por nada. Leda sempre entrava em contato com a cunhada, estimulando-a à reconciliação plena. Tanto Paulo quanto Idalina aguardavam ansiosos o dia da nova reunião para saber que solução lhes traria e confiavam em Deus. O que eles não podiam ver nem imaginar era a atividade intensa que estava ocorrendo para isso. Ao término da reunião daquela noite, quando a entidade nada aceitara e nenhum argumento a convencera, ela ficou por conta dos benfeitores espirituais que lhe dispensariam recursos necessários à sua modificação. Um dos amigos espirituais que ali compareceram foi designado para permanecer com Fausta. Devido ao seu estado grosseiro, às suas ações, ela não podia vê-lo, mas sentia-lhe os efeitos.
Levada a um dos quartos vazios da mansão, já que lá haviam alguns, a nova hóspede, por mais que se esforçasse, dele não conseguia sair. O aposento fora todo trabalhado, sobretudo nos seus acessos de saída. Tapumes fluídicos foram colocados e ela, ao tentar fugir, via-se impedida. Maldição! Maldição! Cansada de seus intentos frustrados, encostou-se a um canto e, nervosa, chorou convulsivamente, não de arrependimento e nem de tristeza, mas de revolta. Maldição! Maldição! Era o momento certo. O irmão, designado para ficar em sua companhia, começou a falar-lhe. Voz doce e terna penetrava-lhe o imo do ser, fazendo-a olhar, procurar descobrir de onde aquelas palavras vinham com tanto amor, sem, contudo, nada a ver. Quem está aqui? Quem fala comigo? Quero ver-lhe. Estamos apresentando A Caminho da Redenção. Voltamos a apresentar A Caminho da Redenção, adaptação de Sidney Carbone. Por mais que procurasse por todo o quarto, Fausta não conseguia ver ninguém. O irmão continuou falando, apelou para o que sabia de sua vida, recordou sentimentos bons demonstrados em algumas poucas oportunidades. Fê-la, sobretudo, lembrar-se de sua infância, quando ainda indefesa, dependia dos pais e por eles tinha carinho. Meus pais. Ah, que saudade dos meus pais. Recordou-se então das situações ternas desse período, das esperanças da juventude. E os dias foram se passando. A cada vez, situação nova era trazida do armazém de suas lembranças e colocadas à tona vivas em seu coração. Ao cabo de alguns dias, sua mente, tão fixa no passado feliz, estava mais tranquila, ao mesmo tempo desligada do ódio e dos problemas atuais. Fizeram-na propositadamente isolar a mente das filhas para não se perturbar novamente. E ao chegar o dia da reunião já marcada, uma surpresa muito grande estava reservada. No fim daquela tarde, poucas horas antes da reunião começar, além de Fausta e do irmão que a acompanhava com nobres propósitos, outras entidades começaram a chegar, trazendo-lhe um ente que lhe fora muito querido e ao qual estivera ligada mentalmente nos últimos dias. Ela, porém, não poderia vê-lo. Mas, se captar as vibrações do amor que lhe haviam sido emitidas, como não captar o mais puro sentimento que há no orbe terrestre, que é o amor de mãe? Sim, sua mãe fora trazida. Observava a filha naquelas condições tão tristes, a aparência tão transtornada por tanto mal que abrigara no coração. Todavia, achegando-se a ela, abraçou-a com muito amor como fazem as mães. Mais ainda quando os filhos são necessitados. E só então ela sentiu algo estranho. Levantou a cabeça, começou a procurar, olhava muito e não se conteve. Mãezinha, sinto-a comigo. Você está aqui? Sim, filha querida, estou aqui. Trouxeram-me para ver-te e ajudar-te. Vejo que estás necessitada e sofres muito, mas aqui estou. E se quiseres, poderás ver-me como nos outros tempos. Ficarei contigo e te levarei. Basta que o desejes. Firma teu pensamento em Deus, nosso Pai Criador, que permitiu este encontro. E pede, filha, com a força que trazes em ti, que desejas ver-me e estar comigo, que Ele, percebendo a pureza e sinceridade do teu pedido, te atenderá. Eu quero, mamãe, eu quero. Eu preciso vê-la.
Estive em pensamento em sua companhia nesses últimos dias e sinto-me transformada. Sofro muito. E só o seu carinho e o seu amor farão com que o meu sofrimento se suavize. Pois então, filha, sabes que aqui estou. Roga a Deus que possas ver-me e Ele te atenderá. Já esqueci como se ora. Não é preciso que ores como eu fazia. Fala o que trazes no coração, expressando o mais íntimo dos teus desejos, que Ele te ouvirá. Ajude-me, mamãe. Repete comigo. Deus, meu Pai e Criador de toda a natureza. Deus, meu Pai e Criador de toda a natureza. Esta tua filha que tanto tem errado, muito tem sofrido e arrependida de tudo que tem feito. Esta tua filha que tanto tem errado, muito tem sofrido e arrependida de tudo o que tem feito. Só traz um desejo: estar em companhia de sua mãezinha. Só traz um desejo: estar em companhia de sua mãezinha e... À medida que repetia as palavras pronunciadas pela mãe, cada uma penetrando na sua alma, lágrimas começaram a se lhe derramar dos olhos. Aos poucos, porém, as névoas que os envolviam foram se aclarando, e mesmo através dos olhos molhados, ela foi tendo a visão da mãe. Ao término da prece dirigida a Deus, ambas estavam felizes, abraçadas e chorando muito. Os benfeitores espirituais que ali permaneceram, auxiliando-as em vibrações de amor, elevavam hosanas ao Pai por mais um filho perdido que retornava ao seu aprisco. Às 8 da noite em ponto, Dona Carminda e seu grupo iniciaram a reunião daquela noite com a participação de Paulo, Idalina e Leda. Como das vezes anteriores, Eduardo, Jane e Dulce permaneceram numa sala ao lado. Após a leitura de uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo, feita por um dos médiuns, Dona Carminda fez uma prece. Ao terminar: E pedimos, Pai Todo-Poderoso, o amparo dos amigos espirituais para que aquela entidade sofredora e com desejos de vingança novamente se faça presente, para que possamos ajudá-la e a encaminhá-la para a luz. Instantes depois, um dos médiuns começou a dar indícios de estar envolvido, e o espírito foi solicitado a manifestar-se. Vinha calmo, sereno e dócil. Paulo e Idalina mal puderam acreditar quando, por algumas palavras, perceberam tratar-se do mesmo ser que os prejudicara tanto. A mãe não a deixou um instante após aquele abraço de redenção e mantinha-se ao seu lado, influenciando-lhe a mente de modo que estivesse serena e demonstrasse arrependimento. Peço-lhes perdão por todos os sofrimentos que ocasionei e não mais permanecerei nesta casa, pois foi-me mostrado um outro caminho. Estou junto de um ser muito querido que me amparará e me auxiliará na nova caminhada. Só uma dor levo comigo, além do arrependimento de tudo o que fiz. A tristeza de ter deixado minhas filhas ao abandono. Poderia ainda estar tranquila, vivendo como encarnada junto delas, se não tivesse sido tão obstinada na minha ambição. Sei que elas têm todo o conforto material, mas isto não é suficiente. Sei do amor que Paulo e a esposa têm pelos filhos, e devem também ter sido filhos muito amados. Por isso rogo-lhes, não deixem minhas filhas entregues a si mesmas. Elas precisam de orientação e carinho, precisam crescer amparadas por uma família. Se souber que isso será possível, a minha retirada será menos angustiante. Nada mais posso fazer por elas, principalmente agora que ainda estou muito necessitada, dependente de minha própria mãe, e já não estou mais entre os que possuem um corpo. Mas vocês ainda poderão fazer.
não só em amparo material, mas em orientação, carinho e apoio de uma família bem constituída. É só isso que desejo para seguir em paz. Todos a ouviam emocionados, sem compreender como uma transformação tão grande pôde ser operada em seu ser. Todavia, uma pessoa dentre as presentes, sentindo aquele apelo mais profundo do seu coração, por também ser mãe, não resistiu e começou a falar. Prometo-lhe que as traremos para a convivência com a nossa família. E o carinho que distribuo aos meus filhos, esforçar-me-ei para dar também a elas. Sei que será difícil, mas lutaremos e venceremos. Com o passar do tempo, a normalidade voltará e elas terão até o meu amor. Elas não têm culpa de nada e não devem sofrer pelos atos dos pais. Acabamos de apresentar A Caminho da Redenção, obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carbone.